Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Do Lado de Cá, feito por mim, Nando Grossi, Juremir Machado da Silva, aqui no Estúdio Hall, no Cid Bancários, do coração de Porto Alegre, aqui no estúdio, aqui na Rua da Ladeira. E lembrando sempre para vocês que o nosso podcast já está há um bom tempo, aí começamos lá no início do ano esse projeto. E se não está inscrito no canal, te inscreve. Toda terça-feira tem sempre uma grande atração que a gente traz aqui. Então já dá um like aí também, que nos ajuda bastante. O YouTube, Juremir, ele tem esses negócios do tal do algoritmo, aquele que tu conhece bem, né? Se tu dá like e comenta, ele indica mais para outras pessoas assistirem. Então, vamos, né, induzir o tal do algoritmo para que nos assistam mais. Esse algoritmo manda no mundo. Tudo é o algoritmo. Outro dia peguei o Uber e acabei no lugar errado. Em vez de ir pela Ipiranga, ele foi pela Bento. Aí eu reclamei com o motorista e ele disse, não, mas isso foi o algoritmo. Tudo o algoritmo. Ainda vai ter um cara que vai ter, porque todo nome famoso, daqui a pouco tem uma geração de pessoas que nascem com aquele nome. Né? Ah, sim, ainda vai ter a geração de algoritmos. Algoritmo Machado da Silva. Algoritmo Machado da Silva. O nosso convidado de hoje, ele é jornalista, escritor, roteirista, documentarista, sócio-diretor da produtora Falange Produções. Querido colega Renato Dornelles. Tudo bom, Renato? Tudo bem, Nando? Tudo bem, Juremir? Em primeiro lugar, assim, agradecer o convite e também dizer da honra de estar conversando aqui com dois grandes jornalistas e dois grandes colegas. Né? Então, tive a oportunidade de trabalhar com os dois e, para mim, é uma grande honra. Quantos anos ficaste na RBS, Renato? Fiquei 33 anos. 33 anos. 33 anos. Nossa. Tu te aposentasse lá? Me aposentei lá. Uhum. Repórter especial, tu fazia? Quer dizer, deve ter feito várias funções, claro. Mas já no final no isso... No final, né? é repórter especial, exato. Uhum. Desde a época em que ainda existia a editoria de polícia. Exato. Comecei na editoria de polícia da Zero Hora, certo? Passei por outras editorias, assim... mas pouco tempo, a maior parte realmente foi voltado para a editoria de polícia. No final, agora chamada de editoria de segurança pública, né? Agora no final. Mas foi quase toda a carreira, grande parte foi nessa editoria, né? De polícia, segurança pública. Eu falei pro... Diário Gaúcho, né? Também. Falei pro Renato que vão nos chamar de machistas. Né? Por quê? Vamos falar de um documentário feito por ele, Renato e a Tatiana, sobre mulheres encarceradas, e só tem homem aqui. É verdade. É verdade. Vamos lá. Mas a Tatiana está envolvida em umas filmagens, é o ônus, né, de ser a chefe. Porque, no caso, eu também estaria, mas eu sou mais dispensável do que ela lá nas filmagens. Ela é a diretora. O que vocês estão produzindo agora na Falange? Agora nós estamos produzindo aqui em Porto Alegre uma espécie de museu da pessoa. Estamos entrevistando pessoas assim, sobre a cidade. Mas nós já estamos preparando, a Tatiana está indo nessa primeira fase, vamos ter coisa agora nacional, envolvendo a Amazônia, envolvendo os povos originários. A Tatiana, daqui a 2 semanas, estará indo para o Acre, iniciar uma filmagem de um documentário que nós vamos produzir nacional. Quando é que começou essa parceria com a Tatiana? Em 2008, eu lancei o livro Falange Gaúcha. Foi um livro que eu pesquisei mais de 20 anos. Eu comecei, na verdade, com pesquisas jornalísticas sobre a questão do crime organizado no Rio Grande do Sul, a partir de um motim ocorrido em 1987, no Presídio Central. E fui pesquisando até identificar que estava nascendo um crime organizado através da Falange Gaúcha, que foi, digamos, a primeira tentativa de organizar o crime no Rio Grande do Sul, com a junção de assaltantes de banco com traficantes. E fui lançar esse livro só em 2008. Lá, em meados dos anos 90, decidi transformar esse trabalho em livro, mas eu fui lançá-lo só em 2008. Eu me lembro que, como se diz, né, sentei várias vezes em cima do livro, já havia até desistido de publicar, porque as coisas... Eu pesquisava, mostrava a ligação, mostrava realmente, ouvia presos, ouvia policiais, ouvia juízes, ouvia autoridades, mas nunca achava um final para a história, né? E em 86
Não, 96. Passam as décadas, a gente acaba se atrapalhando às vezes. Mas em 96, o governador Antônio Brito prometeu desativar o Presídio Central. Ali estava o meu final, porque eu contava também. Com essa história, eu volto lá em 59, com a inauguração do Central, e venho contando e mostrando como o Presídio Central influenciou na criação do crime organizado. Com a desativação seria o meu final ideal. Só que ficou no papo, né? Foi, assim como vários outros governadores prometeram desativar o Presídio Central, e o Presídio Central está aí até hoje. Só mudou de nome, né? Exato, só mudou a cadeia pública. Resolveu o problema. Pública, Na verdade, não existe mais o Presídio Central. A promessa foi cumprida. Voltou a um tipo de nome antigo. Antigamente eram as cadeias públicas. Cadeias públicas, exato. Mas a função é a mesma, presídio, cadeia, na verdade, não muda nada. Carceraram as pessoas. Exato, porque o primeiro desse tema foi o Central? Não foi o primeiro. Aí, em 2008, quando eu lancei Falange, a Tatiana foi no lançamento, ela tinha... Livro? Lançamento do livro. Lançamento do livro. E comprou o livro, e 3 dias depois ela me ligou. Ela queria que eu autorizasse ela a fazer um projeto de documentário sobre em cima do livro, baseado no livro. Eu assinei e tal, e tempos depois ela conseguiu no edital do FAC, né, do Fundo de Apoio à Cultura, conseguiu. E ela me chamou, convidou para eu ser um dos roteiristas, já que eu tinha escrito o livro era baseado. Fui roteirista, fui condutor da história. Foi minha primeira experiência como roteirista e tal. Só que eu me apaixonei ali, né, pelo audiovisual. E aí, conversando com a Tatiana, depois do Poder Entre as Grades, foi um curta-metragem, né, isso que a gente fez, baseado no... Mas a gente disse, mas tem tanto material que a gente não usou. O que a gente pode fazer? Aí que veio a ideia. E como a gente tinha visto, durante a filmagem do Poder Entre as Grades, com o funcionamento do Presídio Central, a gente tem que mostrar, trazer à tona como é que funciona. As pessoas não sabem, né, do lado de fora, como é que funciona. Não sabem que as facções comandam o presídio. Aí nós decidimos, vamos fazer um documentário sobre o Presídio Central. E tal. E lá decidimos, não, o título vai ser Central só, não vai ser Presídio Central. E aí, sim, aí a gente começamos logo depois do Poder Entre as Grades, Poder Entre as Grades de 2013, fez 10 anos agora, nós filmamos em outubro e novembro de 2013, e já começamos, na sequência, a produzir o Central. E ver que a gente começou em 2013, 2014, 2015, a gente levou um ano, quase 2 anos filmando, até para conseguir tudo, filmar, e depois levamos mais meio ano, um ano para montar o filme. Como é que era para entrar lá, ter autorização do Estado e também ser recebido lá pelo pessoal, né? Foram várias etapas. A primeira foi muito fácil, assim, porque nós primeiro fomos procurar a autorização da Justiça. E aí fomos a várias execuções, por a nossa sorte, na época era o juiz Sidney Brususka, que é um juiz que tem uma visão de que... foi um juiz que começou a abrir os presídios, de certa forma, para a imprensa. Claro, dentro das limitações possíveis. Mas ele tem, até hoje, só que ele não está mais na várias execuções, ele tem a ideia de que quanto mais tu mostrar, mais o Estado se constrange e se obriga a tentar resolver ou amenizar os problemas. E, então, ele sempre teve um bom transcorre. Nós apresentamos o projeto, ele aceitou de cara e tudo, aceitou, liberou por parte do Judiciário. No Ministério Público era fiscalizado pelo, hoje, procurador, na época promotor Gilmar Bortolotto, também uma pessoa extremamente aberta e consciente dos problemas. Também não tivemos problemas. Mas aí os problemas começaram quando a gente deparou com a direção do presídio, que era da brigada, na mão da Brigada Militar. E era um pessoal meio conservador nesse sentido. A Brigada Militar tinha um coronel, que era até um cara gente boa, ele até aparece no filme, dá depoimento, mas o chefe de segurança assim, era muito conservador, também aparece no filme, e ele limitava muito, ele nos limitava muito. Então, durante um bom tempo, a gente conseguiu filmar só os corredores e os pátios. Só que tu mostrar os corredores e os pátios, tu não mostra o presídio. O presídio mesmo está dentro das galerias de facções, onde se amontoavam, na época, 400, 500 presos, e onde nem a guarda entra quando os presos estão presentes.
São 400, 500 presos assim, liberados nas galerias, porque como o presídio é superlotado, as celas ficaram sem porta. Então, os presos ficavam livres nas galerias e eles ficavam trancados só nas galerias. Então, como ali a guarda não entra, o comando é dos próprios presos, e que, teoricamente, em tese, elegeriam seus líderes. Mas, evidentemente, que galerias comandadas por facções são as facções que comandam. E continua assim. Continua, até agora estávamos esperando que eles anunciarem uma grande reforma, eu não vi ainda como é que está o presídio, anunciaram, e que vão inaugurar um novo, não sei se o seu nome, se cadeia pública ou vai voltar a ser ali mesmo, central, mesmo local. local. Eles foram fazendo uma obra agora que derrubavam um pavilhão, transferiam os presos e aí construíam um outro pavilhão no mesmo lugar onde derrubaram. E assim acho que ficaram só os pavilhões dos fundos, que são os menores, que é da época do governo Ieda, e o da administração e mais um outro. O resto todos foram derrubados e construídos novos. Agora, Renato, teu documentário da Tatiana sobre as mulheres encarceradas. Olha para elas. Eu vi e fiquei assim... impressionado, é porrada, né? Sim, sim. É dureza, essas mulheres encarceradas, abandonadas pelas famílias, Isso. ninguém visita, os próprios homens que muitas vezes conduzem essas mulheres ao crime, Isso. também as abandonam. Até eu observei essa expressão, puxar sacola. As mulheres, quando o homem está preso, elas puxam sacola, vão visitar, pelo tempo que for a pena. O cara fica 20 anos lá, a mulher é capaz de 20 anos visitar. Com certeza. E o contrário não acontece. A mulher fica presa, o homem não vai visitar, não puxa a sacola para ela. Tem a questão dos filhos. Em geral, elas têm filhos. Às vezes, vários filhos. Alguns nascem na prisão. Isso. Depois de uma certa idade, tem que sair de lá. E aí dá aquele vazio, porque fica 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses cuidando de uma criança com ela na 24 cela. horas. 24 horas. E depois, de repente, não tem mais. É um ninho vazio e um encarceramento atroz. Exatamente. Eu digo, né, o problema no masculino, né, o problema que a gente identificou, o maior problema é a questão das facções e dos presos lá, que são presos comuns, sem poder, que acabam nas mãos das facções, acabam escravizados por elas. Agora, o problema no feminino, ele é um drama muito maior, né, porque começa pela vida dessas mulheres. São mulheres que, desde a infância, a maioria delas... Abusadas, passaram por abusos dentro da família. Por pai, padrasto. Irmão, em casa, né? Pelo pai. Irmão, padrasto. Né? Havia um caso ali no filme, dando spoiler, mas acho que é importante falar, de uma que foi abusada desde os 10 anos pelo padrasto. E o padrasto nunca foi preso. Depois elas passam por violência doméstica. Depois elas passam por violência policial. E acaba no presídio, que é um local... Se não há violência como havia antigamente, de parte de agentes penitenciários ou de guardas, se não há outros tipos de violências. Elas passam por diversos tipos de violência psicológica, a violência por não ter notícia dos filhos. Tem mulher lá presa que não sabe, há 2 anos, não tem uma única notícia dos filhos. Chamou a atenção um dado, acho que foi um promotor do Ministério Público coloca, que o Estado gastava por preso, né? Isso. Em higiene, material do dia a dia, Juremir, coisa de R$6, R$4 ao ano. Exato. Ou seja, então não tinha absorvente, as mulheres usavam miolo de pão. Miolo de pão, exato. Isso é o defensor público Patrick Cacecedo, de São Paulo. Isso é a realidade de São Paulo, porque a gente deu um pouco mais de abrangência, não ficamos só no nesse caso, ele não está falando do Madre Pelletier aqui. Não. Está falando do feminino lá de São Paulo. O filme trata de quantas? 6 penitenciárias, é isso? Exatamente, 6. Exato. 6 penitenciárias. Porque nós temos aqui no Rio Grande do Sul 4. Aí também entrevistamos pessoas ligadas a 2 de São Paulo, uma de Praia Grande, né? Mas a realidade, assim, a gente observa que aqui no Rio Grande do Sul, por incrível que pareça, ainda é, vamos dizer, menos pior do que vários outros lugares, porque
Um dia, sim, claro. Está te referindo ao feminino, exclusivamente? Feminino. Ainda há lugares bem piores. A gente teve relatos de juízes lá da região do Amazonas, da região norte, em que se descobriram presídios em que havia adolescentes com adultos, homens com mulheres, misturados. Que a gente imagina assim, Porto Alegre, já acontecem problemas, uma cidade grande. Imagina lá no interior onde ninguém vai nunca, assim, ninguém de fora, entende? Não há uma fiscalização, entende? Então, sabe? Mas é terrível a situação A cena inicial do filme, documentário de vocês, ela é impactante porque mostra um homem com a filha, né, no colo, e gritando para a mulher que é encarcerada e que está lá numa cela no alto. Ele não entra, presume-se que ele não tinha autorização para entrar, e que a comunicação se faz aos berros ali de fora. E em outras situações do filme aparece isso. Os familiares vão lá visitar e ficam gritando e lá com o de filho fora. no colo, filho no colo, né, Jeremias? Dramático mesmo. Aquilo ali é um caso raro, né, do homem visitar. E ver só, é raro o homem conseguir visitar, o homem se propor a visitar, e o caso, ele chega lá e não pode, porque ele também esteve preso, e então tem toda uma burocracia, leva um tempo para a pessoa que esteve presa poder fazer visitação em outro presídio. Tem todo um tempo, uma burocracia. Tem uns que nunca conseguem mais para o resto da vida, né? Então, e ali, aquela cena, a gente se questiona muito, algumas pessoas, a gente sempre mostra o filme para algumas pessoas, para opinarem, e algumas pessoas questionaram, mas não está contraditório, no filme todo, vocês dizem que as mulheres não recebem visita, e aí tem um homem ali dramático, né, implorando mulheres. Bom, é que a cena em si ela é muito forte, ela é uma cena... E isso, assim, até em termos de roteiro, porque eu sou roteirista, mas a Tatiana... a gente inverte as funções, né? A Tatiana é diretora e eu sou co-diretor. Eu sou roteirista, ela é co-roteirista. E nós também temos sempre com a gente, nos dá o Luca Alverdi, que é um italiano que mora em Lisboa, foi montador do filme Estômago e trabalhou com a gente no Central e montou o Central e montou Olha para Elas para Nós. Também opino. E aí, então a gente decidiu, não, vamos usar isso aí no início, certo? Vamos começar o filme fora do presídio e mostrar isso no início. É um exemplo, mas é uma situação dramática. E depois a gente mostra o drama delas e tal. Ô, Renato, tem facções entre as mulheres? Ainda é muito pouco. Ali no Pelletier não tem, mas em Guaíba já começa... Mas é uma extensão das facções masculinas ou são outras? Masculinas. É uma extensão. Só que as facções, assim como a sociedade, são extremamente machistas. Ainda não tem mulheres com cargos ainda importantes dentro da... O tipo de crime também é diferente, em geral. Sim. Os crimes de sangue, como se diz, são raros entre as mulheres. São raros. Eu me lembro do dado, Jeremias, acho que era 60% era tráfico de drogas. Isso até varia de lugar para lugar, né? No Brasil, em média, 60%, mas tem lugar que chega a 80%. Tráfico de drogas. Das mulheres. A maioria das mulheres são presas por tráfico de drogas. E aí entram diferentes razões. Entram aquelas que... Eu até estava comentando com o Juremir antes de começarmos o podcast, aquelas que assumem o posto quando o companheiro é preso. Por quê? Porque a família até ali é sustentada pelo tráfico, pela função do homem, né? E aí, quando ele é preso, a família perde aquela renda. Então, a mulher, muitas vezes, está assumindo ali o ponto dele. Então, e aí está ocasionando o aprisionamento feminino. Também, muitas vezes também, pelo fato, muitas vezes também as mulheres, digamos assim como elas carregam, elas são muito fiéis. Sim, sim. Assim como elas puxam sacola, elas acompanham. Às vezes os homens exigem que elas tentem levar droga para dentro do presídio. E aí acabam presas. Tem um caso que conta ali, né? A moça levou, disse que era a primeira vez dela e deu azar. Exato. Foi revistada. Agora, mas também, Renato, tem aqui o Central, acho que mostra bem isso.
os familiares de quem está preso, né? Os cara, ou eles vão fazer isso e aquilo para nós lá fora, sim. ou aqui dentro vai acontecer tal coisa. Não, exato. Justamente uma vez, o juiz Sidney Brusus, que é esse que eu referi, ele fazia audiências, ele entendia que muitas vezes as pessoas não tinham, os familiares não tinham dinheiro para ir até o fórum. Então, o que ele fazia? Montou um posto, conseguiu, inclusive, ter que recorrer no Tribunal de Justiça contra o chefe dele, que não queria, ele botou um juizado lá dentro para atender, nos dias de visita, aproveitar as visitas das pessoas dentro do presídio. E um dia eu estou lá com ele, e tinha uma mulher que não estavam deixando de entrar, e aí eu perguntei, e tal, está vendo que ele estava lá, vendo e tal? Não, eu quero ouvi-la e tal, não sei o que. Disse, mas o que houve? Ela foi pega aí tentando botar a droga dentro. Eu disse, mas daí não fica proibido de entrar. Mas daí ele, e aí que a gente vai aprendendo. Ele disse, mas eu tenho que ver se ela não foi obrigada a fazer isso. E muitas vezes é obrigada, porque é tipo... algumas pessoas em palestras já me perguntaram, tá, mas por que ela fez então? Então, aí eu faço um paralelo. Quando um gerente de banco no interior é sequestrado, invade a casa dele, toma a família dele de refém e dizem que vão matá-lo se ele não for lá no banco, abrir o cofre e entregar o dinheiro, ele é um criminoso? Ele agiu em parceria com... Não, né? E quando a mulher, a companheira de um preso, sofre uma ameaça da facção, só se tu não fizer isso aqui, nós vamos matar o teu companheiro aqui dentro. Ela agiu em parcimônia com... Então, parcimônias, sabe, são vidas. Ela está defendendo a família. Né? A família está defendendo, é como um sequestro. A facção que está lá dentro dominando, o Estado entregou o companheiro dela para a facção e a facção está pressionando ela. Se tu não fizer isso, ele está morto aqui dentro. O que chama também muito a atenção no filme é que são mulheres, em geral, muito jovens, Isso. ali na casa dos 20 anos, Isso, 20 e poucos anos, são... em geral, negras e de famílias muito pobres. Exato. São as intersecções, né, que a gente, pesquisando e vendo, a gente vê as intersecções das mulheres jovens, de periferia, né, pobres, baixa escolaridades e negras. E com muitos filhos. E muitos filhos. Às vezes tem 5, 6 filhos. Teve um caso lá de uma de 8. No filme aparece uma de 8. Bem jovens. Bem jovens. De 8 filhos. E essa de 8... A irmã dela tinha sido assassinada e a mãe dela estava com os 3 da irmã dela e mais os outros 7 dela. Estava com 10 em casa. E ela estava com 1 lá dentro do presídio. Essa é uma descrição impressionante. Quando eles dizem, minha mãe tem casa com 10. Ela disse, não é nada, minha mãe está com 10 em casa. E a gente depois acompanhou, fomos na casa dela, depois que ela saiu com tornozeleira, na casa dela, criançada lá, alguns já adolescentes. Realmente são situações impressionantes, assim, né? Começam crianças também por uma ausência total do Estado, né? Absoluta do Estado. Isso, né? Essa é a questão, Nando e Juremir, a questão do Estado, porque o Estado, ele pouco se importa. O máximo que ele sabe fazer é pegar e mandar para um abrigo, no máximo, mas nem em todos os casos acontece isso. Primeiro ele tenta resolver ali, a protagonista do filme, ela tem 6 filhos, uma nasceu na prisão, a última. 6 filhos, uma com síndrome de Down. As 2 maiores já tinham filhos também. E moravam todos com ela. Quando ela foi presa, a família teve uma diáspora, se dispersou. Onde é que vão as crianças? Exato. Houve tempo que um dos filhos ficou com uma ex-apenada que ela tinha conhecido na prisão, que saiu antes que ela. Teve um tempo que ficou com a irmã dela e viviam... às vezes não sabe com quem vai ficar. Não, muitas vezes não sabe, não tem com quem. Exato, e o Estado pouco se preocupa com isso. O Estado tem a preocupação de prender. Eu, num debate, participei do lançamento do filme Carcereiros, do longa-metragem, participei, e na época estava também um dos roteiristas, o Marçal Aquino, um dos roteiristas do Carcereiro. Até muito me honrou que ele disse que um dos filmes que eles assistiram, que a sala de roteiristas assistiu, foi central para poder escrever o roteiro
E do carcereiro. E aí eu contei essas histórias assim dos casos do Estado com as crianças, e ele contou uma que me deixou assim muito impressionante. Em São Paulo, a polícia foi cumprir uma ordem de prisão, prendeu uma mulher numa casa, levou presa. No outro dia, os vizinhos ouviram choro dentro da casa. Viram a movimentação da prisão. E entraram, tinha uma criança de 1 ano e meio sozinha. Nossa. Eu duvido que a mulher não tenha avisado os policiais. Os policiais... Eles não deram bola. Não deram bola, disseram, não, a nossa missão é te prender. Para mim, isso aí é até caso de crime. Né? Para mim, isso é caso de crime. O que fizeram, deixaram uma criança de 1 ano e meio sozinha em Eles casa. levaram a mulher e deixaram a criança. Criança. Os vizinhos ouviram o choro no dia Que seguinte. barbaridade. E é claro que a mulher deve ter dito. Bom, evidentemente que ela deve ter deixando dito. meu filho. Exatamente, deve ter implorado até. Né? Exato. Não, tem um caso no filme, Juremir, que é uma mulher que vai visitar, acho que o filho, alguém no presídio, e, por engano, ela é presa e fica 11 Sim. meses para ter a primeira audiência. Não, na verdade, foi visitar no interior o filho dela e não se sabe por quê. Não se sabe por quê. Ela descobriu um erro do nome dela. O nome dela é Clair dos Santos Reis. A outra pessoa era Clair dos Santos dos Reis. Mas, como é uma pessoa pobre, e como o filho dela e o marido tinham antecedentes, ela só pode, né? Para a cabeça da... Mas o que me chamou a atenção é que, para esclarecer, levou quase um ano, 11 meses. E isso é um tempo um pouquinho acima da média, mas que as audiências de mulheres levam, às vezes, 7 meses, 8 meses, para ter a primeira audiência. E vê só, e ela era inocente. Sim, na primeira ela foi solta? Foi solta na primeira audiência. E tu vê que são pessoas tão simples que ela sai feliz da vida. É incrível, ela sai abanando, Sim, ela amo sai vocês, abanando, diz feliz. pras Não, gurias, e ela ficou rindo o tempo todo da entrevista, assim, de felicidade. Por estar saindo. Por estar saindo. Outro problema abordado no filme pelas encarceradas e pelos familiares das moças, principalmente, a dificuldade, porque na revista tem que tirar roupa. Sim. É um constrangimento Exato. grande. Todo mundo, criança, adulto, todo mundo. Bebês. Tem um juiz, na nossa série tem uma sobre familiares, eu falei para o Juremir, que é um próximo longa que nós vamos fazer sobre familiares de presos. E tem um juiz que fala assim, que ele se apavorou, que no inverno, e lá, obviamente, não tem ar-condicionado, na sala de revista, a mãe tendo que tirar toda a roupa do bebê, inclusive a fralda, para eles revistarem para ver se não tem nada. Criança no inverno, imagina no inverno gaúcho, vieram de charqueadas, tendo que pelar a criança para eles olharem para ver se não tinha nada. É um absurdo. O familiar ele é tratado não, tem um como equipamento preso. moderno, alguma coisa que consiga... O familiar é aquelas coisas de tratado como aeroporto, preso. sei lá. Para mim já começa que é um atraso, porque o que deveria acontecer? Que tem uma área de visita fora dos pavilhões. Então, o que acontece? Os presos deveriam sair para essa área para receber seus visitantes e eles serem revistados quando voltarem. Na volta. Claro. Eles serem revistados, os presos serem revistados, não seus familiares. Sabe? Então já é um atraso isso. Aquela fila imensa. No Brasil não acontece em nenhum lugar isso, Renato? Não sei, não. não Conheça, sei. assim, não. Que eu saiba, não conheço, sinceramente. Mas é o ideal adotado em vários lugares, porque tu não pode punir o familiar. A pena não pode ultrapassar a figura do condenado. E aqui no Brasil ultrapassa aos montes. Se tu for analisar, ultrapassa no carceramento feminino, que as mulheres pagam muito mais do que a pena, né? Muito mais do que o previsto na lei, que elas deveriam pagar. E ultrapassa para familiares, ultrapassa... Isso acaba fazendo com que muitos familiares não queiram visitar. As Exato, ali, adolescentes, exato, ir lá visitar a desanima. mãe, tem que tirar a roupa, se sentem muito constrangidas, aí Exato. não volta. E o Estado parece que quem pensa a política prisional parece pensar justamente para evitar as visitas, porque nós temos ali o Madre Pelletier. O Madre Pelletier ainda é bem localizado em termos de para quem mora em Porto Alegre. A penitenciária de Guaíba é difícil para nós acessar. É numa área distante. Primeiro, tu tem que ir a Guaíba, lá no meio da estrada, tu tem que entrar e percorrer um longo caminho para dentro para tu chegar até a penitenciária. Lá a visita é quase nula.
porque é muito difícil acesso para qualquer pessoa. Então, para familiares de presas, são pessoas humildes, lá elas não veem os filhos mesmo. Aqui, Ô, Renato, tu está pesquisando essa área há um tempão, e aí vocês fazem esse filme e olham para elas. Eu estava vendo uma entrevista tua onde tu diz, né? A sociedade odeia o crime masculino. Isso. Mas admite. Agora, o feminino, não. 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 O que tu constata nessa diferenciação que tu fala isso? Exato. É até uma questão assim, ó. A questão do puxar a sacola, que nós estamos falando aqui. Tu vai no Presídio Central, dia de visita, tem filas longas de mulheres carregando sacolas para levar para os apenados, para os presos, apenados ou presos provisórios. Ali tu vê muitas mães de presos, não só companheiras, tu vê mães. Tu vai no PDT, tu não vê fila nunca. São muito poucos visitantes. Tu não vê nem mães quase. Inclusive, o machismo, ele é incutido, inclusive, nas próprias mulheres, porque as próprias mães, muitas delas, admitem o filho ter errado, perdoam, vão lá visitar, mas não admitem a filha errar. Filha mulher. Filha mulher. Não usamos ainda, mas um dia ainda usaremos em algum episódio. Eu entrevistei uma deficiente visual dentro do Pelletier. Agora não deve estar mais lá, mas entrevistei uma deficiente visual e eu perguntei como é que ela se resolvia lá dentro. Ela disse, as companheiras me ajudam, tal, e tudo. Eu disse, tá, mas e visita tu recebe? Ela, não recebo. Tu tem familiar? Tem a minha mãe. E eu disse, mas a tua mãe não veio te visitar? Ela disse, não, ela disse, se eu fiz, agora é eu que pague sozinha. A mãe? A mãe. E foi uma bobagem, assim, eu digo uma bobagem perto do... As pessoas podem dizer, mas ela estava junto com uma turma que praticou um furto. Que dentro dos crimes é um crime de menor gravidade, não foi um crime contra a pessoa, foi um crime contra o patrimônio sem violência. Certo? Mas a sociedade... não... eu tenho um exemplo que eu sempre falo nas palestras. Um símbolo da criminalidade no Brasil, Suzane Reichoff. Todo mundo fala até hoje no crime dela. Agora, eu aqui em Porto Alegre, eu cobri um crime idêntico. Filho do dono de uma vinícola que entrou com outros caras e mataram os pais, que ele matou os pais. Teve um caso aqui em Porto Alegre dos anos 90. Teve no Brasil vários outros casos que eu já li. Ninguém sabe o nome, nem lembra desses crimes. Agora, Suzane, porque é mulher, não estou defendendo, não. Foi um crime bárbaro, um crime horroroso. Não estou defendendo. Mas só para mostrar como, quando é mulher, marca mais e se condena mais. Sim, já foi feito um documentário e agora tem uma série que também é ficcional, né? Baseada em fatos reais, né? Agora está saindo o terceiro, né? Agora, a trilogia, porque teve... Não vi nenhum. Teve o... como é que é? A menina que matou os pais, que é baseada na versão do namorado. O menino que matou meus pais, que é baseado na versão dela, e agora tem uma baseada na versão da Justiça, no que a Justiça apurou. É uma trilogia. Eu assisti os 2 primeiros, não assisti o terceiro ainda. Então, a mulher, ao longo disso, e isso não é de hoje, ao longo do século, né, não queimavam as mulheres que eram consideradas bruxas, etc. e tal. A mulher, ela é inadmissível para a sociedade, que a mulher erre, que a mulher peque. A mulher tem que ser aquela pessoa sempre dócil, que cuida dos filhos e que... Era que muitas dessas aí, que estão ali presas, elas são dóceis e cuidam dos filhos. É raro, evidentemente. Nem todas. Porque eu acho que eu não terminei aquela... Né, eu comecei a dizer que muitas entram lá porque assumem o lugar dos maridos, mas muitas entram lá só por serem companheiras. Elas não cometeram crime nenhum. Elas vivem com o traficante, mas nunca traficaram. Passa a ser como? Nunca matam nada. A polícia dá a batida, tem um caso ali, ela narra. A polícia, isso é comum. A polícia dá a batida, ela está na casa, ela vai junto. Tu é cúmplice. Por ser companheira. Eu não vi em nenhum momento no Código Penal que a cumplicidade de tu ser companheiro. Se tu não participa do crime, eu não vi em nenhum momento a cumplicidade. Aí alguns vão alegar, mas ela vive do dinheiro do crime. Aí eu uso uma frase, todo perdão, mas uma frase, para mim, importante, dita pelo Fernandinho Beiramar, quando prenderam a irmã dele.
Quando prenderam a irmã dele, alegaram isso. Mas ela vive do dinheiro do que ele trafica. Daí ele perguntou, e por que a mulher do juiz Lalau não está presa? Agora, Renato, tu estás trabalhando com isso a vida inteira, como repórter de polícia, depois realizando, fazendo esses filmes. Existe um discurso muito insistente no Brasil, especialmente, por exemplo, em programas de rádio, de que há impunidade no Brasil. Que há muita impunidade, que a polícia prende, a justiça solta. Como é que tu vês, assim, para quem conhece os presídios, assim como tu, tem impunidade ou, ao contrário, tem bastante punição e o problema está em outro lugar? Eu acho que tem as duas coisas. Porque eu acho que, como nós estamos falando aqui até de casos de inocentes que são punidos. Então, há um excesso de punição, ou então para praticantes de crimes pequenos que poderiam ter uma pena que não fosse a de prisão, crimes sem violência, que pudessem pegar, e que estão presos. Mas esses são os pobres. Agora, há impunidades, porque a gente, como disse a promotora Ivana Bataglin no documentário, não se vê prender donos de helicópteros, não se vê prender... Está preso quem foi pego aí recentemente carregando cocaína em avião. Pelo noticiário que eu vi, não está preso. Está preso o piloto do helicóptero, aquele que foi pego, também está solto, pelo que eu soube. Lá da família do Perrella? Lembra da família do Perrella? E o piloto está solto porque o piloto poderia dizer de quem era aquela droga, entende? Então, na verdade, eu vejo as duas coisas. Eu vejo, por um lado, aqueles que levam 11 meses para ter uma audiência e não tem dinheiro para pagar um bom advogado, que depende exclusivamente da Defensoria Pública, e a Defensoria Pública tem ótimos, maravilhosos defensores públicos, mas a gente sabe que o número é insuficiente. Quando a gente gravou o documentário, Juremir e Nando, quando a gente gravou o documentário, isso, a gente começou em fim de 2017, gravando em 2018, havia um defensor público atendendo à disposição de 2.000 mulheres, que era a população carcerária do Rio Grande do Sul na época. Tá, nem todas usavam, mas 80% dependiam de defensoria pública. Agora, que nós estamos apresentando o filme Presídios Femininos no interior, uma me narrou que teve 5 audiências, mas cada uma com um defensor diferente. Ou seja, ele não tem como eles estudarem o processo, como ele pega na hora ali, vai ler na hora. Mas é má vontade dos caras ou falta gente na defensoria? Falta gente. Os defensores são maravilhosos, são dedicados, sabe? Falta gente. É que eles não têm que fazer, porque um número reduzido de pessoas, eles são muito dedicados. Os defensores, todos assim que eu conheci, que tive contato, são extremamente dedicados. Se pudessem, estariam trabalhando para muito mais gente. Ô, Renato, no meio, assim, nesse debate hoje, a gente está vendo um debate sobre a questão de legalização ou regulamentação da questão das drogas, até por conta desse encarceramento aí em massa, né? O mundo está discutindo isso, Estados Unidos já avançou nisso. Como é que no meio ali vocês estão, o pessoal que está discutindo esse assunto vê essa possibilidade? Seria um avanço, uma solução? O que pode ser feito? Eu acho que, no mínimo, deveria estar sendo discutido. Só que aqui no Brasil, pelo conservadorismo, não se permite nem a discussão. Eu tenho uma convicção, Nando, Juremir. Essa chamada guerra às drogas, que é uma política que os Estados Unidos conseguem impor em outros países, isso aí é responsável por uma carneficina anual. No Brasil, como já foi na Colômbia, a guerra às drogas, morrem policiais e morrem jovens e morrem várias pessoas e não resolve nunca. Há quantos anos está essa guerra às drogas? E diminuiu o tráfico de drogas? Não, pelo contrário, só aumenta. Diminuiu a criminalidade? Não, só aumenta. Há anos, são vidas e vidas mortas, mas servem para se vender armas, servem para se punir. Eu tenho... Pode ser até uma posição ideológica, pode dizer, mas eu tenho assim, uma posição de que a guerra às drogas ela tem como, digamos assim, no fundo, é uma política para criminalização da pobreza. Porque eu só vejo o traficante que vende buchinhas ali na esquina ser preso. A grande maioria dos traficantes presos
tanto homens quanto mulheres, são pessoas pobres que vendem pequenas quantidades. Eu não vejo grandes traficantes sendo presos. E aí, essas pessoas como nós estamos colocando aqui, resolve tu prender ali tu vai encher mais a prisão e daqui a pouco, meia hora depois, já tem outro no lugar. Já tem outro ali. Já tem outro, porque eles são descartáveis. Para os grandes traficantes, essas pessoas são descartáveis. E se morrer também, já substitui quase que instantaneamente. Essa guerra às drogas é só uma política para aumentar o encarceramento, e até recomendo às pessoas que não assistiu, assista o documentário 13ª Emenda, que é baseado no livro americano. Esqueci o nome da autora, me veio a Angela Davis, mas não, o nome da autora, daqui a pouco eu lembro. Procuro. Que é baseado no livro dela. E 13ª Emenda, porque mostra ali como nos Estados Unidos se implementa essa política que fez com que os presídios dos Estados Unidos, na atualidade, abriguem mais negros do que os Estados Unidos teve de negros escravizados. E mostra ali que são presídios privados, né? Isso. Os caras usam como mão de obra para construir, para empreiteiras. Então, as empreiteiras usam os presos. Então, o que os caras alegam? Olha, vamos deixar esses caras presos bastante tempo, porque é mão de obra grátis. Mão de obra. E o título, inclusive, é bem interessante. Por que 13ª Emenda? Porque a 13ª Emenda da Constituição Americana é a que determina que teoricamente acabou com a escravidão, né, lá nos Estados Unidos, mas diz que a exploração do trabalho sem remuneração está proibida no país, salvo em casos de aprisionamento. Ou seja, então, os presos de hoje são os escravos de ontem, trabalho de graça, e tem toda... Então, como o Nando disse, os caras, a iniciativa privada vai ter que interesse ela vai ter de acabar com a matéria-prima deles. Renato, o histórico das mulheres encarceradas, pelo que o próprio filme mostra, é como um brete. Começa com estupro em casa, abandono, pobreza, mãe muito cedo, companheiro que normalmente já está no crime, que arrasta também para o crime. E como é que é a reincidência? Tem muita reincidência entre as mulheres ou o índice de reincidência é mais baixo do que entre os homens? É mais baixo que entre os homens, né? Ele é mais baixo porque é justamente o tipo de crime cometido pela mulher, embora tenha o tráfico, né, por trás, mas são crimes mais leves, e as mulheres, assim, como elas são, digamos assim, a base da família, muitas vezes elas acabam até passando por essa triste experiência e tal, mas elas não são tão vinculadas à criminalidade como os homens. E aí que a gente volta ao central. Por quê? Porque no central, que para nós representa assim, um encarceramento masculino, o que acontece? Além de tudo, além de todas as questões que a sociedade não aceita, aquelas pessoas que passaram pelo sistema, além de tudo, tem a questão, né, da facção, dos caras que saem de lá endividados. Se a facção te der um sabonete, que o Estado, lá em São Paulo, em alguns presídios, dá um sabonete por ano, se a facção te der um sabonete, eles vão te cobrar essa conta para o resto da vida. Até está na Constituição, que aparece no filme, né, no Central, ali que eles dizem, olha, e tal, não é obrigado que a facção respeite se a pessoa não quiser seguir com a facção, mas ele vai ter que pagar aquilo que foi gasto com ele. E como é que ele paga? Cometendo crimes aqui fora. Então, a sociedade, muitas vezes, que acha que os presídios têm que ser esses desmandos que são, um amontoado de pessoas, não sabe que essa pessoa que pensa assim está pagando essa conta. Porque quando os presos que saem de lá e que poderiam até pensar em se reabilitar, além de receberem só nãos aqui na hora de pedir um emprego, eles estão presos na mão das facções. Se eles não fizerem o que as facções mandaram, ou ele ou algum familiar vai ser morto. Isso é muito claro e muito lógico e muito costumeiro. Então, ele é obrigado a cometer crime. As pessoas dizem, não, comete por quê? Não, às vezes é obrigado. Ele sai com cotas, tu tem que roubar 3 carros por semana. Renato, por que, se o Estado sabe que o crime é comandado lá de dentro da cadeia, os caras usam o telefone lá, né? Pô, uma barbada, se eu não pago a conta, os caras cortam o meu telefone, cortam o meu sinal, não falo de lugar nenhum. Por que lá isso não é feito?
É medo do confronto com as facções? O que acontece? Exato. Bom, em primeiro lugar, assim, eu agora falando assim, minha opinião, né, durante as filmagens do Central, eu vejo assim que ao longo dos anos, e aí eu não livro nem governo de direita, nem governo de esquerda, foi muito cômodo para o Estado a situação que estava os presídios. Porque o Estado economizava. Os familiares levam os itens para os presos. O Estado economiza com isso. Quando os familiares não levam, a facção dá. O Estado não gasta. E estava numa situação que não foi um acordo formal, mas, vamos dizer assim, que um acordo informal, um acordo realizado pelas práticas, em que, ao longo dos anos, no Presídio Central, aconteceu o seguinte: o Estado deu as suas regras lá dentro. Assim, vocês não pode ter fuga, não pode ter motim, não pode ter morte aqui dentro. As mortes quase zeraram. Os motins acabaram, vocês lembram, né, que na década de 90 era um motim atrás do outro. Acabaram os motins, quase não há fugas aqui nos grandes presídios. Em compensação, o Estado não falou isso, evidentemente, mas as facções receberam com isso. Disseram, não, vamos fazer isso que eles querem, que eles não vão nos incomodar aqui. Já estão liberados para agir aí dentro. Aqui dentro somos nós que damos as regras, aqui dentro das galerias. E algumas coisas que a gente percebeu, e isso eu falo, o Estado admite que há extorsões, que há a extorsão de presos sem poder, a extorsão de familiares, e usou isso aí como barganha. Por quê? Porque uma das coisas que a gente percebeu nas entrevistas e publicamente, que o Estado usava como punição para as facções, para as lideranças, que cada vez que, por exemplo, que fosse pego um telefone no pátio, que foi arremessado lá de fora para a facção pegar, aquela galeria para onde era direcionado o celular, não receberia novos presos durante um mês. E zerava os arremessos com essa ameaça. Então, o Estado admitia que as facções queriam cada vez mais gente, queriam a superlotação porque faturam mais. E o Estado usava disso até como barganha. Tem que ficar uma falsa impressão de normalidade. O problema estava aqui fora. Né? Quando me chegou às mãos, em 2014, um vídeo que a gente até intitulou de Farra do Pó, que foi uma festa de Natal numa das galerias em que havia uma fila, o líder servia carreiras de cocaína, eles faziam uma fila, viu o churrasco, não era? Não do churrasco, antes até foi a da farra, e aí eles faziam fila, e ali cheirava cocaína e tal. Quando chegou aquilo às minhas mãos, algumas pessoas, algumas autoridades entraram em contato comigo, e eu senti que a preocupação deles maior não era com o fato dos presos terem feito essa festa lá dentro, era como o vídeo chegou a mim. Ou seja, a gente sabe que isso acontece lá dentro. Agora, como é que alguém ousou te mandar esse vídeo? Entende? A tua fonte. Exatamente. Na época, eu me lembro que ia na sede do Ministério Público, ia no Judiciário, ia na direção do presídio, nas paredes, todo o esquema do Presídio Central, galeria tal, facção tal, não sei se aqui pode dizer o nome, galeria tal, facção tal, todo esquema. Ou seja, é o Estado admitindo que as facções dominam as galerias. Porque isso estava no Judiciário, estava no Ministério Público, estava na sala da direção. Então, o Estado admitia a existência das facções e admitiu o domínio delas lá dentro. Agora, Renato, esse tipo de trabalho que vocês fazem certamente incomoda muita gente. Sim. Como é que são as reações, por exemplo, do Estado, das autoridades, daqueles que têm ingerência direta sobre os presídios? Como é que são também as reações dos presidiários? Chega a eles vêm, o que eles comentam? A exceção, assim, eu vou dizer assim, que o único problema que eu tive foi com um ex-diretor do presídio, não foi foi do fim das nossas filmagens, e
tive problemas com ele, assim, sérios, e problemas que ele não escondeu. Porque ele me detonou em rede social. No dia do pré-lançamento do filme, lá em 2015 ainda. Do Olha Pra Elas? Não, do Central. Houve ele me chamou como repórter para... Me deram um convite para mostrar algumas novidades do presídio e tal. Era um carro que tinham recebido para levar as pessoas para o médico, uns 25 computadores, a população do presídio na época era 5 mil presos, 25 computadores e tal. E aí houve o filme, de noite, ele não foi, mas mandou algumas pessoas e tal. E aí ele no outro dia escreveu um texto nas redes dele e tal, e falando que não entendia qual era a intenção de determinadas pessoas, só falar mal do serviço e tal. Escreveu um longo texto, não citou o nome de ninguém, mas no texto ele compartilhou uma foto minha com a minha mãe, 2 irmãs, a minha filha e a minha neta. Nossa! Compartilhou no texto dele. Aí depois ele apagou. Então, mas eu tirei lá na printa. Esse é o diretor do presídio à época. Esse. Ele não aparece no filme. Deixar isso claro, que ele não aparece no filme. Será que foi por isso? Não foi. Queria aparecer no filme? Sim. Como assim? Tá. Como Pode assim ser. que faz um filme e eu não tô no filme? Mas é que o que ele falou era exatamente o que o outro tinha dito. Nós já estava com o filme pronto quando ele entrou e tal. Daí. E também... mas nós nunca tivemos problemas, fora isso, assim, eu digo que nunca tivemos, e nem com os líderes. E a hora que nós estivemos reunidos, né? Isso é a Mas parte... eles querem ver o filme antes de ficar pronto? Eles pedem isso? Pediram, mas a Tatiana até disse, não. Eles queriam ver o filme, eles só aceitariam, que está a questão. Que eu parei ali e não contei o final. E aí, depois que quando houve uma troca de diretor e entrou um diretor mais aberto, um sociólogo e tal, ele permitiu que a gente avançasse na questão que a Tatiana não abria mão. Quer dizer, que a Tatiana tinha uma convicção que a gente tinha que fazer. Tatiana Saga era diretora, né, do filme, que era colocar a câmera na mão dos presos para filmar dentro das galerias, já que a guarda não entra, que a gente não podia entrar. E era a melhor maneira, porque eles mostrariam mais naturalidade. Se nós entrássemos lá, não seria a mesma coisa. Sim. Nós éramos corpos estranhos, então eles mesmos se filmando. E que é um dos destaques, né, do Central, porque são imagens inéditas. E esse diretor permitiu, mas só que aí veio a parte mais difícil, que foi que nós tivemos que nos reunir com os líderes das facções para pedir a permissão deles. Porque, na verdade... Quantas facções, Renato? Na época, nós nos reunimos com... Não é o mesmo quadro de hoje, mas ainda tem algumas que ainda existem. Deixa eu ver. São 5. 5 facções. E foi muito... Assim, para mim, até foi surpreendente. Eu já estava acostumado, né? Mas até tinha, talvez, nem tanto. Que eles abriram uma sala pequena, menor do que esse estúdio aqui. E disseram, agora vocês olham... Aí entrando, estão os 5 sentados. Daí 2 cadeiras para nós e os PM saíram da sala, fecharam a porta e nos deixaram ali com 5. Aí eles começaram a nos indagar qual era a nossa intenção, o que nós queríamos com o filme. Foi aí um deles, mas vocês vão mostrar o filme para nós antes. Aí a Tati, não, de jeito nenhum. É censura, não vamos mostrar para ninguém. Nós não vamos mostrar para ninguém e vamos responder se tiver alguma coisa aqui, mas não vamos mostrar para ninguém. E tal. E seguiram reuniões, teve reuniões que a Tatiana fez sozinha, porque na época eu não era repórter 0 hora, não podia estar todo o tempo disponível para o filme. E ela fez 3 reuniões sozinha com os líderes. E até uma história que eu sempre conto, da coragem, né, que a Tatiana, entre eu e ela é mais corajosa. E aí, porque lá dentro do presídio, uma das regras, das muitas regras que tem lá dentro, né, que eles criam, as normas que eles criam, uma delas se chama palavra de cela. Isso implica que tudo que é prometido dentro do presídio tem que ser cumprido. E isso vale com a direção, vale com o judiciário e vale entre os presos. O juiz segue a palavra, se ele promete alguma coisa, ele
cumpre, o diretor se promete, cumpre, os presos eles têm que cumprir. Antigamente, como dava morte, dizem que houve casos de mortes em caso de descumprimento. E os líderes estavam prometendo para a Tatiana para dar entrevistas, eles, líderes, e voltavam atrás. Aí um advogado disse, não vai porque tu vai aparecer como líder e tal. Eles voltavam atrás e tal, desarmava tudo. E numa delas a Tatiana cobrou deles, vocês estão descumprindo a palavra de Cela. Corajosa, valente. Cobrou das lideranças. E eu brinquei com ela, disse, tu tem noção, né, que esses caras aí são aqueles que pegam o celular, ligam e mandam, olha, tem um lá na vila tal, tem que decapitar o cara. E era bem na época Ô, Renato, as facções de Porto Alegre, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, basicamente elas atuam no tráfico de drogas ou elas estão em outros negócios? Não, já estão em outros negócios, estão lavando muito dinheiro. O que eu digo, a gente às vezes pode estar negociando com alguma facção sem saber. Por quê? Porque já foi descoberta a Grande Porto Alegre, supermercados e outras coisas onde era lavado, barbearias. De repente, né, a gente vai lá cortar o cabelo, de repente, e é uma barbearia que está lavando dinheiro das facções. Então, eles estão atuando em várias, além do contrabando de armas também, né, venda, e tem facção já atacadista que vende para outras facções, e um dos motivos de uma guerra que houve o ano passado aqui no Rio Grande do Sul foi isso, aqui em Porto Alegre, que uma facção ficou devendo para outra, uma facção... ficou devendo porque a facção atacadista vendeu droga e não houve o pagamento. Então... Tem as facções, tem o Flamengo, o Palmeiras, assim, as facções mais ricas hoje que dominam mais ou é tudo muito dividido? Tem as mais. Tem uma delas que segue muito o PCC de São Paulo, é muito organizada. Tem algumas que formam rede e tem outras que são exclusivas daqui. Exato, tem umas que fazem rede, porque tem uma coisa curiosa no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul há um tempo atrás, tempo atrás, ele era um dos 4 estados onde não tinha as facções, a principal facção do país, que é aquela criada em São Paulo. O Rio Grande do Sul era um dos 4 só onde não tinha. Há presos ligados a essa facção, que foram presos, vocês lembram do túnel aqui, dos bancos aqui, que estavam fazendo Sim. E era dessa facção de São Paulo. Então, tem uns que estão presos até hoje, aí, estão no sistema, mas não conseguiram se criar aqui no Rio Grande do Sul. Então, eles são associados a uma facção daqui, uma facção local. E eu costumo dizer que o gaúcho é tão bairrista que até no esquema de facção ele não permite que outras de outros estados venham. Outras entrem, né? Só as daqui. Regional. Tem que ser daqui. Tem que ter um selo de gaúcho. Ô, Renato, a gente está quase chegando já no final. Para quem não assistiu, quer assistir o Central, ou agora o mais recente, Olhe para Ela, está em alguma plataforma de streaming? Onde é que o pessoal pode buscar? O Central, acho que nessa próxima semana ou na outra, deve estar voltando para o nosso canal no YouTube, que é o Falange TV. Tá. Falange TV, a pessoa vai acompanhando, vai ali, curte ali, como é que se diz... vai ali, porque daí assina, e aperta o sininho, ele se inscreve. E aí aperta o sininho da notificação. Notificação que a gente vai avisar e em breve vai estar entrando. A nossa série de TV, o Retratos do Cárceres, ela pode ser alugada, tem que entrar no site Falange Produções, né? Procura no Google ali Falange Produções. Pode ser alugado ali os episódios, está no nosso próprio... E Olha para Elas, ainda nós estamos numa fase de cines debates, então a gente ainda não disponibilizou, mas em breve também vai estar disponível de outras formas. Está fazendo um circuito ainda? Circuito, exato. Mas no Vimeo pode ver. Não, o Vimeo não está liberado, é fechado. Não está liberado. Vocês assistiram... Eu pensei que se pagasse podia ver. Não, ainda não. Ainda não está. Talvez ainda entre num desses grandes streaming, e às vezes tem, por exemplo, o Central, a gente chegou a liberar ele no nosso canal, e tem menos de 2 anos, teve 600 mil visualizações, a gente chegou a liberar, mas depois um canal, o A&D, que foi onde também comprou a nossa série, ele comprou e pediu que a gente tirasse porque ele ia exibir o canal. Eu vi o Central no cinema, na tela grande mesmo, o circuito, quando ele foi lançado. Eu também ele ficou vi, lá no shopping Praia de Belas. Ele ficou 10 semanas, o Central ficou 10 semanas em cartaz, no cinema comercial, e levou mais de 16 mil pessoas ao cinema.
Nós fizemos um bom debate lá na Guaíba na época. Exato. Se fosse lá, acho que o juiz Brusca também teve lá. Sim. Foi um bom debate. Marcos Rolinho, acho que teve lá também. Eu me lembro que foi uma enxurrada o dia que o Juremir falou do Central. O pessoal começou a me mandar mensagem, mandava a gravação, olha aí o Juremir, que o Juremir falou do filme. Eu me lembro que eu recebi. Excelente filme. Eu recebi. E esse documentário agora olha, eu não sei um adjetivo melhor. A gente fica impactado quando termina. Né? Exatamente, é chocante. É chocante, é bem isso. Sério. Porque é uma realidade que a gente ouve falar e tal, mas quando tu vê ali assim, ó, tá ouvindo os depoimentos, tem coisas que são quase que inacreditáveis, não pode ser verdade. Isso aí não pode acontecer. Coisa que a gente não acredita, assim, é muito incrível. Né? E eu acho que é a função, né, de um documentarista, né? Sim, sem dúvida. Exatamente. Por isso, assim, que a gente... É que eu e a Tatiana, a gente pensa muito parecido, assim, né? Então, a gente concorda em muitas coisas. E ali, quando a gente idealizou o Central, justamente isso, e ela é uma pessoa muito persistente, assim, é uma ótima diretora, muito persistente, e ela insistia nessa questão das câmeras, por isso disse, não, a gente também não pode ficar só na periferia, corredores, porque isso é uma coisa, tu mostrar corredores e pátios, embora no pátio a gente tenha flagrado cenas de uso de drogas, né, e tal, flagrado superlotação e tal, mas tinha que mostrar o interior das galerias, porque o que acontece? Quando a gente, várias administrações, quando a gente vai visitar o Presídio Central, eles nos mostram os lugares onde dão certo. Tinha lá o projeto Direito no Cárcere, que era onde as pessoas passavam por um processo de desintoxicação, se submetiam a isso, e que lá eles tinham leitura, faziam músicas e tal. Era uma maravilha. Era o presídio como deveria funcionar, mas atendia menos de 1% da população carcerária. Entende? Era o presídio que dava certo, que a gente chamava, mas só que é para menos de 1%. Tem outras galerias também, até que não são assim, mas isso essas outras galerias representavam na época 20% do presídio. 80% eram galerias de facção, então a gente tinha que mostrar essas grandes galerias, porque a realidade do Central era essa. Então a gente persistiu muito até conseguir isso e mostrar a realidade. As pessoas, nossa intenção, e eu acho que a gente conseguiu muito, até antes de finalizar, a gente conseguiu muito assim, levar para o exterior. Debatemos com a Universidade de Nottingham, a Universidade de Coimbra. O filme todo tem legenda em inglês, né? Em inglês, temos em espanhol, que ele passou através do Festival Latinor, ele passou em todos os países da América Latina, em cinemas e tal. A gente passou em vários lugares, assim como também, olha para ela, já passou nos Estados Unidos, na Universidade de Orlando, né, da Flórida, quer dizer, lá em Orlando, da Flórida, e passou na Espanha, em Portugal. De certa forma, a gente causou um constrangimento para o sistema penitenciário brasileiro. A gente levamos para principais universidades brasileiras também isso. E aí, o que decorre? Esse novo Central, esse que deve ser inaugurado em janeiro, eu não vi como é que está, mas o início das obras ele foi marcado por uma cerimônia que convidaram várias autoridades, e aí depois foram lá, era marretado, mas o início da solenidade foi no auditório do presídio, apagaram-se as luzes, no telão lá surgem imagens, cenas do documentário, aí no final eles fazem uma homenagem aos diretores, eu e a Tatiana, e dizem, essa é uma realidade que tem que ser mudada. Ou seja, a primeira vez que eu vejo o Estado assumir os seus erros no sistema penitenciário. Não brigou com o documentário? Então. Não, pelo contrário, exatamente, pelo contrário. Muito bom. Não brigou. Excelente. Antes disso, esse governo fez isso. No governo anterior, quando foi inaugurada a PECAM 2, que é a penitenciária de Canoas, lá em Canoas, eu estava cobrindo um caso, e o secretário de Justiça e Segurança Pública, que era o César Schirmer, ele, no discurso, ele disse, e ele falou claramente, aqui não vai ser como no Presídio Central, onde os presos mandam, conforme mostrou o documentário Central. Então, o Estado, eu em quase 40 anos de jornalismo, eu nunca vi o Estado admitir, sempre o Estado maquiando e tentando
dizer que não é isso, que não é assim. E eu vi pela primeira vez o Estado admitir, mas também não tinha como negar depois do Central. Muito bom. Muito bom. Parabéns aí pelo trabalho. Parabéns, Renato. Muito obrigado. Dá um abraço e também os parabéns para a Tatiana e para toda a equipe da Falange. Né? E vamos lá, vamos seguir acompanhando. Então, em breve, quem quiser ver o Central, entra lá no Falange, no YouTube, TV, Falange TV. Isso. O Central vai estar ali disponível. Isso. E o Olha por Elas ainda está no circuito. Se o pessoal ficar atento aí, né, daqui a pouco vai poder acompanhar em algum lugar. Com certeza. A gente vai comunicando também. Pode seguir as nossas redes, né? Ou pode seguir ali o Olha para Elas, o perfil Olha para Elas no Instagram, ou seguir o meu próprio perfil ali, também estou sempre informando, meu perfil, Renato Dornelles, né? Red Dornelles e tal, a gente está sempre informando. Mas tu não fica incomodando no teu perfil falando do Inter, de carnaval, essas coisas aí? Não, eu até... Renato é da turma do Cláudio claro, Brito também, no carnaval. Não, eu até dou uns toques de carnaval, até porque esse ano... Tem futebol, tu está evitando atualmente, como Colorado? Estou evitando, não está muito bom para... Não é Mas uma carnaval esse ano vai ser inevitável que eu não fale. O Nando Gross, Jeremir, eu sou enredo de uma escola de Alvorada. Olha só. O enredo da Escola de Alvorada? Olha só, escola, um abraço pessoal da tradição alada de Alvorada, que vai me homenagear como enredo da escola. Merecido. Maravilha. Então tá, gente, muito obrigado aí para quem esteve conosco, que fica aí o programa na plataforma. Não te esquece de te inscrever também no nosso canal, no Falange TV, e também no nosso canal aqui no YouTube, Cid Bancários. Dá um like também que nos ajuda e bota comentários aí que a gente quer saber a opinião de vocês. Semana que vem, Juremi, nós vamos ver mais uma chamada pré-candidata, né, à Prefeitura de Porto Alegre. É verdade. As eleições aqui no do lado de cá já começaram. Beleza. Beleza. Renato Dornelles, muito obrigado. Eu agradeço o convite. Valeu, gente. Até mais.